for a second or two as he left the pit lane. Olá, você começa mais um programa Esporte Mágico aqui pela Nova TV. E no programa de hoje vamos falar do Franca Basquete, que venceu o Rio Claro numa partida emocionante, final da Superliga entre Cruzeiro e Campinas. Vamos falar do Paulistão, que já tem os 8 finalistas das quartas de final desse que é o campeonato, o maior campeonato do Brasil. E comigo aqui está Ricardo Costa para analisar estas situações. E a nossa convidada de hoje hoje presença feminina aqui no Esporte Mágico, Maria Cristina Felício, treinadora das categorias de base da FEAC. Cristina, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada. Você viu, ela falou obrigado, que prazer ter conosco aqui, a primeira vez que você participa de programa? Primeira vez. Tá aí, daqui a pouco ela vai falar. Ela tá meio acanhadinha, mas ela vai soltar. Vai falar da vitória do Franca, né, do time de Franca, do Sub-16 e do Mirim, diante do Sertãozinho. E vamos falar de basquete. Olha, o Franca Basquete enfrentou o Rio Claro no Pedrocão, nessa última segunda-feira, às 7h30 da noite, na quarta partida. Franca perdia por 2-1 e conseguiu uma vitória excelente. Vamos ver a matéria aí com imagens de Thiago. Quarto aqui no Pedrocão, Franca vai vencendo o Rio Claro por 18-16 na quarta partida das oitavas de final do NBB, tentando levar a série em 2-2. Eu falo aqui com o nosso capitão Hélio Rubens Garcia, vai falar do que foi esse primeiro tempo de Franca e Rio Claro. Você entende que a equipe se soltou mais? Olha, Gonzaga, eu acho que o jogo de basquete é coletivo e tem que saber explorar bem as individualidades. E tem que ter um aspecto ofensivo, aspecto defensivo. Eu vejo a equipe de Franca com um sistema de defesa muito consistente, provocando na equipe do Rio Claro momentos de improvisação. E no improviso cai o aproveitamento. E Franca no ataque não está sentindo muita dificuldade com relação à defesa do Rio Claro. Por isso mesmo está fazendo arremessos equilibrados, com bom aproveitamento. Nisso consiste a diferença no primeiro tempo. Uma equipe começar bem e começar a acertar os arremessos desde o começo, abrir, isso psicologicamente, por ser uma equipe que não tem muita segurança de jogar no Pedrocão, isso pesa um pouco numa partida decisiva como essa, que é a quarta partida do Franca diante do Rio Claro? Não, o psicológico ele atua em qualquer situação, né? Em qualquer jogo, mesmo quando está muito na frente ou muito atrás. O equilíbrio emocional é fator fundamental para o melhor rendimento de qualquer equipe. Tá aí, palavra do capitão Hélio Rubens Garcia do que foi esses dois primeiros quartos de Franca e Rio Claro aqui no Pedrocão. Eu acho que o jogo de playoff é isso, né? Acho que nós entramos muito focados no jogo, no que nós treinamos ontem. E acho que deu tudo certo, acho que todo mundo jogou bem, todo mundo confiante. E esse é o nosso time, com essa determinação, com essa defesa e com essa confiança no ataque. Agora é descansar amanhã, que nós temos uma pedreira lá no quinto jogo na quarta. Eu acho que esse time aí, eu acho que ainda vai dar muita alegria aí. Nós vamos firme lá nesse quinto jogo, se Deus quiser conseguir a classificação. Esse é o Benício, neto do Hélio Rubens. Pra quem que você torceu hoje, Benício? Pro Franca. Ah, você torceu pro Franca. Você gostou do jogo? Gostei. Ah, tá vendo? Benício gostou do jogo. O time jogou bem, não é verdade? Eu joguei muito bem. Ah, ele também disse que jogou muito bem. Esse é o Benício, que diz Hélio Rubens Garcia, vai estar nas Olimpíadas de 2032. Tá aí, a vitória de Franca diante do Rio Claro, numa partida emocionante, uma partida até atípica, porque Franca não vinha apresentando tão bem como foi. Ricardo Costa, um jogo que o torcedor foi para casa com a alma lavada. O que vem acontecer na quinta partida é outra história, mas ontem deu para ver que, de fato, aqui é o templo do basquete.
Sem dúvida, Gonzaga, é certamente uma das melhores apresentações dessa equipe nessa temporada. Um grande jogo ofensivamente e principalmente defensivamente. Franca conseguiu anular as principais jogadas do Rio Claro. Prova disso, o Gui Deodato, que é um dos maiores pontuadores da equipe de Rio Claro, marcou apenas 2 pontos na partida. No jogo anterior, aqui no primeiro jogo dos playoffs, ele havia marcado 26 pontos. Então fez toda a diferença. Franca fez uma partida muito equilibrada, com vários destaques individuais. E isso resultou no placar aí de 28 pontos. E agora, logo após a apresentação do programa inédito, nessa quarta-feira, né, temos o 5º jogo. E quem dera, tomara que Franca vença e vá enfrentar o Flamengo na próxima fase, Gonzalo. De fato, uma expectativa grande agora para essa 5ª partida, com certeza, pelo que jogou ontem, a torcida realmente está esperando aí uma vitória do Franca que passe para a semifinal, né? Quartas de final, estamos nas 8ª de final, exatamente, passa para a semifinal. Olha, vamos ao intervalo e no próximo bloco um papo aqui com Maria Cristina Felício, treinadora das categorias de base da FEAC. Um instantinho só e já voltamos. Que tal um lugar para você se deliciar e divertir? Amarena Sorvetes. Venha se surpreender com a qualidade dos sorvetes e toda a estrutura da Amarena, que conta com uma ampla área para as crianças. Amarena Sorvetes fica na Avenida Doutor Ismael Alonso e Alonso, 945, ao lado do Habib's. Telefone 3721-8626. Amarena Sorvetes. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br. Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Estamos de volta com o Esporte Mágico e pela Nova TV. Aqui apenas uma correção. Franca vai fazer agora, caso passe Franca ou Rio Claro, vai fazer as quartas de final do NBB Brasil. Vamos de Liga, de Superliga. No último domingo, o Cruzeiro recebeu o Campinas, ou fizeram a final, Cruzeiro e Campinas, a ótima equipe do Cruzeiro, que tem um técnico, Cristina, o Marcelo Mendes, o argentino, esse cara, Marcelo Mendes, isso mesmo, o time do Cruzeiro, que tem o Alice, que tem o William, o Leal, esse cubano que joga muito. Então eu pergunto se você viu o jogo, como foi essa vitória numa partida emocionante, que de fato os amantes do voleibol ficaram, tiveram um presente com essa grande partida entre Cruzeiro, que foi o campeão, diante do Campinas. Eu assisti o jogo e foi emocionante mesmo. As duas equipes muito bem preparadas, tecnicamente, fundamentos, taticamente, mas aí, assim, o que eu vi foi a reação, do Cruzeiro diante do Campinas, a emoção, A emoção, esse Leal entrou com tudo e arrasou, realmente. Mesmo machucado, porque ele teve com cãibras lá também. É interessante, você tocou no ponto, não é muito normal, Cristina. No futebol é comum o jogador chegar ali no segundo tempo, após os 30 minutos, ter cãibra. Mas no vôlei é uma situação complicada, porque até a recuperação é meio difícil. Você tem acompanhado? Eu pergunto, é normal isso? Eu entendo que eu não vi. E o atleta jogar machucado, com dor, é normal também. O atleta tem que ir até no último, com dor mesmo, jogando. E para mim ele foi o cara do jogo. É verdade, forte. Ele naturalizou brasileiro, mas tem uns probleminha e parece que não dá para defender a seleção. Olha, vamos falar agora das categorias de base do vôlei da FEAC, que é a nossa Cristina Felício, que comanda essas equipes. O Mirim venceu o Sertãozinho por 3-0 e no Sub-16 o time chegou a fazer, enquanto a gente vai batendo um papo aqui, daqui a pouco você vai ver as imagens aí
do Champagnat nessa vitória. O time fez 2-0, permitiu a reação do time do Sertãozinho, mas acabou vencendo por 3-2. Cristina, eu vou começar te perguntando, viu o jogo? Você fica à vontade para falar. Você entende que as meninas deram mole ou foi mérito do time Sertãozinho de empatar e levar esse jogo para o tie-break? Olha, como foi nosso primeiro jogo, né, a estreia, todo mundo muito nervoso, porque elas são novinhas ainda, né, tem meninas de 14, 15, a maioria 14, 15 anos. E a estreia, sempre nervosismo, né, comanda, só que eu achei que o time se superou nessa parte de emocional, né, que o emocional no vôlei, ou ele te leva para cima ou ele te leva para baixo, de uma hora para outra. E elas se superaram a cada momento, elas estavam muito bem emocionalmente, nem parecia que estava jogando em casa com as famílias ali assistindo, porque elas ficam um pouco mais inseguras com a família assistindo. Mas como foi a nossa estreia, eu assim, fiquei feliz demais com o resultado. Não por até pela vitória, mas por elas terem jogado muito bem, a cada momento ali. E o primeiro e o segundo set, elas ganharam muito bem. Aí o que acontece no terceiro set? Isso a maioria dos jogos acontece isso. No terceiro set, quando você ganha o primeiro e o segundo, elas relaxam um pouquinho, né? Aí onde foi que o Sertãozinho precisava da vitória, aí eles vieram com o saque forte, né? Com o saque forte, aí, nossa, tremeu um pouquinho na terceiro set e no quarto set. Mas aí o tie-break, elas se recuperaram, foram muito bem, né, emocionalmente, na hora do saque, não errando o saque, porque o tie-break é complicado, são poucos pontos, né, até 15. Então, as duas equipes tecnicamente, taticamente iguais, né? Quem vai ganhar o tie-break? Aquela que estiver emocionalmente mais forte e o saque forte também. Legal. Cristina, eu acompanho muito o seu trabalho e vejo que você é uma técnica muito exigente. Você cobra muito das meninas, isso é da sua personalidade, da grande profissional que você é. Diante do que você viu, né, tanto do Mirim quanto do Sub-16, em que estágio que estão as meninas? O que pode melhorar essas categorias durante essa competição de 2016? Então, como foi só uma estreia, né? Até o final do ano nós vamos melhorar a parte tática, tem alguns erros ainda na parte tática, de bloqueio, né, de defesa. Até o final do ano vai melhorando. Conforme o jogo, né, você vai jogando com a equipe mais fraca, uma equipe mais forte, você vai melhorando essa parte emocional. Aí, a parte tática e técnica durante o ano todo também, durante os treinos, você vai só melhorando. Ainda tem uma atleta que não jogou para a gente, que está para os Estados Unidos, que vai estar chegando para completar o time, que é uma outra meio de rede. Porque esse ano nossa equipe é renovada, é nova, né? Porque muitas meninas saíram por causa que já venceu a idade. São até 16 anos. E com a vinda dessa menina, né, essa outra meio, aí o time vai ficar mais completo, mais forte. Legal. Cristina, pai, explica melhor para o pessoal de casa, o Sub-16 é meninas que completaram e vão completar 16 anos em 2016? Isso. A categoria Sub-16, né, que é infantil, podem jogar meninas de 13, 14, inclusive jogou uma de 12 anos. Que coisa, entrou, né, para né? sacar, no lugar de uma que estava um pouco abalada, né, no finalzinho lá, no seu saque. Ela entrou, uma menina de 12 anos, fez 2 saques e passou o saque. Legal. Ricardo, você tem uma pergunta para a Cris? Sim, apenas com relação a essa experiência que as meninas da outra categoria tiveram nessa excursão aos Estados Unidos. O que isso acrescenta para o voleibol feminino de Franca? A saída aos Estados Unidos, em geral, porque são meninas pobres, né, que vêm de famílias mais pobres. Então, essa ida a um outro país, né, que também tem o seu voleibol muito forte, acrescenta uma experiência muito boa, assim, tanto de currículo para elas, né? O intercâmbio acaba, eu imagino que você evolua, né? Quando você joga com equipes de nível até mais alto, né? Lá é um campeonato que participa vários estados, só o estado de Kansas, né, que está lá, certo. A universidade lá e é convidados outras universidades. Então, legal. Não é um campeonato tão forte, é um campeonato mais local. Legal.
Legal, muito bacana. Tá aí a Cristina explicando, falando do Mirim, do Sub-16 e comentando também sobre as meninas que fizeram essa excursão nos Estados Unidos. Vamos ao último intervalo e no próximo bloco, Paulistão para você. Não saiam daí. Sabe aquela refeição com aquele tempero caseiro? Barracão Restaurante é o lugar onde você encontra o prato feito, self-service, marmitas e marmitex, sempre acompanhado de uma deliciosa salada. Que fome! Venha logo, Avenida Elisa Verzola Gozuen, 2256, na Vila Scarabucci. Telefone 3702-0060. Barracão Restaurante. Delicie-se! A Casa do Atleta é uma loja de materiais esportivos aqui de Franca, com mais de 8 anos no mercado. Prezamos o bom atendimento, a qualidade, um pós-venda muito bom. Nós temos toda a linha de futebol, basquete, vôlei, natação, handebol, temos a linha de artes marciais. Estamos num amplo espaço, em frente ao Clube SESI, na Avenida Santa Cruz 2875, contando com uma grande variedade, um bom atendimento e um ótimo preço. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV e vamos de estaduais. O Campeonato Mineiro já tem os seus 4 semifinalistas. O Tricordiano, que venceu o Atlético Mineiro por 4-2, mas de qualquer forma o Atlético vai fazer uma das semifinais contra o RT e o Cruzeiro, que venceu o Boa, vai fazer a outra semifinal diante do América Mineiro, o grande Ameriquinha lá de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, o Vasco venceu o Madureira por 1-0 na Taça Guanabara, o Botafogo venceu por 1-0 o Bangu, o Fluminense venceu o Volta Redonda por 2-0, Fred não apareceu, um episódio, no outro programa a gente vai falar desse caso Fred aí, com o Levir não estão se dando bem. O Mengão venceu o Boa Vista por 3-0 e agora vamos de Paulistão. Já estão definidos os 8 times que vão disputar as quartas de final do Campeonato Paulista, e esse, repito, que é o maior campeonato estadual do Brasil. No grupo B, Ricardo, o Santos ficou em primeiro, vai pegar o São Bento, o jogo acontecerá na Vila Belmiro. No grupo A, o Santos pega o São Bento, no grupo B, o Palmeiras vai receber na Allianz Parque o time do São Bernardo, que conseguiu uma vitória no final da partida, tá? A Ponte estava ali com a vaga quase garantida, São Bernardo fez 1-0, me parece diante do 15, né, em Piracicaba, não me lembro o adversário, fez 1-0 e vai fazer esse jogo contra o Palmeiras. No grupo A, B, C, no grupo C, o São Paulo perdeu a vaga para o Audax, perdeu a vaga de primeiro colocado. O Audax ficou em primeiro, essa grande equipe comandada pelo Fernando Diniz. O jogo deverá acontecer, acredito, em Barueri. Osasco. Vai ser em Osasco. O Vampeta, presidente da equipe do Audax, não admitiu que o São Paulo queria levar o jogo para o Pacaembu, mas o Vampeta manteve o jogo em Osasco. Tá aí, o São Paulo então vai fazer essa partida diante do Audax em Osasco. E no grupo D, o Corinthians, que fez a melhor campanha, é o melhor time dessa primeira fase, vai receber o Red Bull. O jogo acontecerá no Itaquerão. Ricardo, eu te pergunto, a gente vai fazer aqui um bate-bola. O Campeonato Paulista aconteceu tudo como a federação gostaria que acontecesse. Os 3 grandes em primeiro lugar, com exceção do São Paulo, que perdeu a segunda vaga para o Audax. Tudo normal? Normal, Gonzaga. Como a gente já falou aqui inúmeras vezes, esse campeonato com um regulamento esdrúxulo, uma procissão, um campeonato muito longo, com inúmeros jogos inúteis, aí para chegar numa situação que sim, de agora em diante, jogos que realmente valem. Mas aí o regulamento é tão ruim que a hora que o campeonato passa a ser interessante,
porque até então, normal, as 4 equipes chegaram, inclusive, apesar que o Palmeiras chegou, só Deus sabe como, nessa última rodada e conseguiu a primeira colocação, correu o risco, inclusive, de ficar fora dessa fase, mas de agora em diante, que são jogos realmente interessantes, as quartas de finais e as semifinais serão disputadas em apenas uma partida. O ano passado, por exemplo, o Corinthians fez a melhor campanha da primeira fase e acabou sendo eliminado nos pênaltis, né? Ô, Ricardo, esse ano rebaixou 6 equipes e os rebaixados são o Água Santa, o Mojimirim, o 15 de Piracicaba, o Oeste, o Capivariano e o Rio Claro. Vão para a segunda divisão. Com relação ao rebaixamento, a grande notícia para a nossa região foi a permanência do Botafogo, né, Gonzaga? Na última rodada, no último suspiro, conseguiu vencer o seu jogo e aí manteve-se na primeira divisão. E também a Ferroviária, que começou muito bem, mas teve uma queda muito grande, mas na última rodada também conseguiu se manter. Exatamente. Bom para a nossa região aqui, o Botafogo ter se mantido na primeira divisão. Eu já estava em pauta para falar desse regulamento. Esse regulamento, você que acompanha aqui o Esporte Mágico, eu não engulo ele de maneira alguma. Então veja bem, o Corinthians que fez a melhor campanha, você acabou de comentar aí, ele vai fazer um jogo contra o Red Bull, esse jogo acontece no Itaquerão, e a única vantagem, se é que pode chamar de vantagem, é jogar em casa. Entenda bem, você faz uma melhor campanha, parece que a diferença de pontos ali é de 10, 12 pontos, quase uns 10 pontos para o Red Bull, que jogam agora as 2 equipes dentro da chave, o primeiro contra o segundo. O cara que criou esse regulamento, ele é um gênio, é um cara que realmente você tem que dar uma medalha de honra ao mérito para ele. Então, Ricardo, o Corinthians joga, você arma uma retranca, o futebol é simples entender isso. As equipes que classificaram em segundo lugar, que é o caso do Red Bull, têm suas qualidades sim. Equipe bem treinadas, bem preparadas e não tem nada a perder. O time arma uma retranca, leva esse jogo para os pênaltis e pênalti. Tem lógica? Há 2 anos atrás, o que nós vimos? O Ituano, campeão paulista, como? Dessa forma. Exatamente. Nos pênaltis. Então a equipe é muito diferente, uma equipe em pontos corridos manter uma regularidade. Ao contrário de uma competição que de agora em diante é mata-mata, na realidade agora só mata, né? Porque é um jogo apenas, num jogo tem inúmeros fatores que podem mudar o resultado de uma partida. E aí uma equipe com condições técnicas muito inferiores pode, como você disse, armar uma retranca, fazer uma situação de tempo, por exemplo, chuva, vários fatores que mudam a história de uma partida e aí uma equipe inferior acaba conquistando, às vezes até o título. Deixando de lado esse regulamento, que de fato, na minha opinião, é uma estupidez, um regulamento. Olha, em várzea, com todo respeito aos campeonatos, os campeonatos de chacrobol aqui em Franca não tem um regulamento desse. Quem você leva, quem você tem como favorito? Porque, teoricamente, você tem as 4 grandes, mas quem você entende mais favorito para essa fase final? Que é bom lembrar o Santos contra São Bento, o jogo na Vila Belmiro, o Palmeiras contra o São Bernardo na Allianz Parque. O São Paulo joga fora, mas também ele é quase campo neutro, viu? Não vejo muita vantagem. São Paulo fora, contra o Audax, em qualquer lugar, na realidade, ele vai ter a maior torcida, ele é o... É verdade. Como se fosse o mandante. Como se fosse o mandante. E o Corinthians jogando em casa contra o Red Bull. Quem dessas equipes é mais favorita, leva mais vantagem? Gonzaga, eu acredito que os 4 grandes passarão para a próxima fase. Eu acredito que o Corinthians, pelo que jogou, por ter sido a melhor campanha na primeira fase, é o maior dos favoritos. O Palmeiras e o São Paulo vêm de péssimos momentos. Inclusive o São Paulo não venceu dessas 8 equipes, quer dizer, desses 7 adversários que chegaram nessa fase agora, o único que ele não jogou foi contra o Audax, porque era do seu grupo. As 6 equipes restantes, o São Paulo não venceu nenhuma delas na competição. É verdade. Eu tenho comigo uma opinião. O Santos, bater o Santos na Vila Belmiro é quase impossível. Concordo, apesar totalmente. Que fora de casa, o Santos é um dos grandes que mais... É um time que não consegue jogar a metade do que joga na Vila Belmiro. Então, eu aqui vou arriscar um palpite, que também palpite a gente pode dar. Né? O Santos, para perder essa vaga, só se for nos pênaltis. Eu não vejo possibilidade nenhuma. Mesmo porque o Santos vem crescendo bem. Então, dos 4 grandes, por fato de jogar em casa, na Vila Belmiro, olha, a cobra fuma. E o Santos completo, principalmente com Ricardo Oliveira, Lucas Lima, faz toda a diferença, né? Lembrando que essa equipe do São Bento foi a segunda
Foi a terceira melhor campanha, a melhor do Corinthians, a segunda do Santos e a melhor do São Bento. Então, São Bento ficou na frente do Palmeiras na campanha geral Venceu e do São São Paulo. Paulo no último Exatamente. É uma equipe muito bem organizada e, enfim, então está aí o Paulistão nas quartas de final, que esse campeonato é muito importante, mas tomara que o ano que vem tenha um regulamento. Eu vou aqui agora despedir da nossa convidada de hoje, né, a Maria Cristina Felício, treinadora das categorias de base da FEAC. Cristina, muito obrigado pela presença mais uma vez. Espero que você volte para a gente comentar, para falar de vôlei, porque você realmente é uma grande profissional. E receba aqui da Casa do Atleta um brinde. O nosso patrocinador, Casa do Atleta Artigos Esportivos, lá em frente ao César, lá na Santa Cruz, com certeza você já deve ter passado por lá. Telefone 3702-2217 do nosso amigo Aguinaldo. Receba, por gentileza, aí o brinde. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada. Tá aí, essa Cris que participou conosco hoje aqui no Esporte Mais. Ricardo, agora é ficar na expectativa, né? Voltando, o Franca Basquete vai fazer esse jogo ainda, me parece que tem data essa partida? Quarta-feira, logo após o programa. Logo após agora, a gente está gravando o programa. Às 20 horas temos Exatamente, esse jogo. Na expectativa. E o Paulistão tá aí na fase agora, pelo menos mais gostosa aqui, né? Apesar do regulamento, esse é mata, né? Porque são jogo. Agora sim, é o que nós gostamos, que são jogos decisivos, né, Gonzaga? Eu quero aproveitar e mandar meus parabéns para a equipe, o pessoal lá de Passos, que sempre acompanha a gente pela internet, a equipe de futsal feminino da Escola Dulce Ferreira de Souza, uma escola estadual, o conhecido lá em Passos como o Colégio Polivalente. Essa equipe foi campeã brasileira recentemente dos Jogos Estudantis. E na última semana, Gonzaga, essa equipe representou o Brasil no Campeonato Mundial de Jogos Escolares e simplesmente foi campeã. Então, parabéns a toda a escola, parabéns a essas meninas, ao técnico Vicente Campês. Eu tenho muito orgulho, eu estudei por apenas um ano, mas eu estudei inclusive nessa escola em 1989 e agora conseguiram esse feito aí para o futsal brasileiro, Gonzaga. Tá aí o recado do Ricardo Costa. Olha, o Esporte Mágico vai chegando ao seu final. Muito obrigado a você que esteve ligado conosco. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. For a second or two as he left the pit lane. For a second or two as he left the pit lane.